Há 2 semanas fui capturado por uma palavra. Eu quero basicamente compartilhar algumas coisas a respeito dessa palavra. É uma palavra mesmo, um vocábulo. Né? A gente fala palavra, a gente se refere a uma mensagem. Né? Estou me referindo ao vocábulo. Né? E esse vocábulo ele não aparece muitas vezes no Novo Testamento, aparece por volta de 9 vezes, das quais 6 vezes, mais ou menos, nós vamos encontrá-la agora, nessa noite. As outras vezes, ela aparece com um contexto um pouquinho diferente, acho que não precisamos considerar todas as ocorrências. Né? A primeira, e basicamente, nós vamos ver essa palavra nos evangelhos e depois nas epístolas, em algumas epístolas. Né? E nos evangelhos, veremos em Mateus, em Lucas e em João, são 3 quadros. As ocorrências delas no evangelho aparecem na forma de quadros. Eu acho que com esses quadros, se estiverem claros na nossa mente, poderemos apreciar melhor o entendimento dessa palavra nas epístolas, quando ela aparece lá. Né? Então, vamos ao primeiro quadro. Essa palavra está camuflada aqui, então não ficará evidente logo de pronto, mas daqui a pouquinho eu conto para vocês que palavra é essa. Então, o nosso primeiro texto está em Mateus capítulo 13, na parábola do semeador. Mateus capítulo 13. Versículos 5 e 6. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. E na explicação que o Senhor deu dessa parábola, no versículo 20, temos o que foi semeado em solo rochoso. Esse é o que ouve a palavra e recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Querido Pai, nós damos graças a Ti por esse tempo. Amém. Obrigado, Senhor, pela alegria, Senhor, pela lembrança, pela realidade da Tua mesa, da Tua obra. E agora, Senhor, no mesmo coração, no mesmo espírito, nos colocamos diante de Ti. Amém. Declaramos a necessidade suprema que temos da direção do Teu Espírito. Amém. Para quem fala, para quem ouve. E, Senhor, porque desejamos nos sujeitar, nos submeter à Tua palavra. Amém. Pedimos que ela prospere em nós e entre nós. Amém. Para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. A palavra é profundidade. Profundidade. E essa palavra aparece aqui, né, no grego, né, no versículo 5, aqui na versão que eu li, aparece o adjetivo, porque diz que não ser profunda a terra. Uma tradução mais literal é que a terra não tinha profundidade, né? E é muito curioso porque nós vamos ver que existe um incentivo no Novo Testamento para que nós sejamos mais profundos do que somos. Não importa em que estágio você se encontre, não importa a que profundidade você encontre, o fato é que o Senhor nos chama para irmos além, irmos mais para o fundo. Nós precisamos entender isso melhor. E esse primeiro quadro que encontramos aqui no Novo Testamento, curiosamente, na sabedoria de Deus, ele decidiu mostrar o lado negativo, a falta de profundidade. E aqui temos claramente dito, né, que parte da semente caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca,
seja, a terra não tinha profundidade. Isso é parte do problema, né, dessa semente. Mas logo nasceu, visto não ser profunda, até saindo, porém, o sol queimou, porque não tinha raiz. E na explicação do versículo 20, eu quero insistir nessa frase, né? Versículo 21. Mas não tem raiz em si mesmo. Então, por um lado, temos esse quadro, em que, do ponto de vista da terra, falta profundidade, mas do ponto de vista da semente, a semente não tinha raiz, né? Ou seja, mesmo que houvesse a profundidade, a semente não tinha raiz para explorar essa profundidade, para se beneficiar dessa profundidade. Então, aqui temos dois aspectos, com dois potenciais problemas que vamos ver acontecer nos outros textos. Mas aqui já de pronto aparecem esses dois aspectos que eu quero explorar com os irmãos um pouquinho mais. Vamos ao segundo quadro. O segundo quadro ocorre no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. E aqui vamos ler o texto todo, que é um texto muito, muito bonito. Lucas, capítulo 5. Leremos os primeiros 11 versículos. O título, em algumas Bíblias, é A Pesca Maravilhosa. A gente normalmente se lembra desse evento dessa maneira. O relato diz assim. Outra coisa, aqui também aparece a palavra no grego, mas no português está disfarçado. Os irmãos fiquem atentos aí. Vamos ver onde é que aparece essa palavra. Versículo 1. Aconteceu que, ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. É uma cena linda. Então, começa dizendo que o Senhor estava ali na praia, diz que a multidão começou a apertá-lo. Ele foi ficando, digamos assim, sem muito espaço. Mas o Senhor queria falar às multidões. O Senhor tinha algo a dizer a eles. Então, ele viu 2 barcos, estavam vazios, ele entrou em um deles, era o de Simão. Ele disse a Simão, falei, olha, afasta um pouco, né? Afaste-se um pouco da praia. E ali, uma vez afastado, o Senhor dali ele falou para a multidão, deu um espaço para a multidão. Dizem que a água funcionava como espelho, né? O som refletia e ele conseguia falar com grandes multidões e ser perfeitamente ouvido. Até aí tudo bem. Então vemos o Senhor na beira da praia falando com as multidões. Uma das coisas que ele queria fazer era falar com as multidões. E isso ele fez da beira da praia. Mas ele queria considerar algo mais para os seus discípulos. Ele queria algo a mais para aqueles que seriam seus apóstolos. E conhecemos pelo resto da história, né? Nós poderíamos prontamente dizer,
que ele queria dar a eles era uma pesca maravilhosa. Sim, mas, irmãos, a pesca maravilhosa foi simplesmente um meio que o Senhor usou para capturar o coração daqueles homens. Porque vemos o resultado dessa pesca, né? O objetivo do Senhor não era produzir peixe para eles, eles largaram tudo para trás. Mas Pedro reconheceu o senhorio de Cristo, Pedro reconheceu o seu pecado. Eles ouviram do Senhor palavras dizendo: olha, doravante serás um pescador de homens. E daí a pouco eles largaram tudo para trás, seguir o Senhor. Era isso que o Senhor queria para eles. Era dar esse a mais. Era ir além daquele ensinamento para as multidões. Mas existe uma palavra fundamental, que é a nossa palavrinha. Quando aqui temos faze-te ao largo, versículo 4. Que outras traduções temos aqui esta noite? Vamos lá, Sônia. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e despediu. Ide para onde as águas são mais profundas. Ide para a profundidade. Essa seria uma tradução literal. Ide para a profundidade. Então, irmãos, o que antecedeu aquela ação do Senhor para com os discípulos, né? Que a gente chama de pesca maravilhosa, mas foi tão além daquilo, foi uma palavra do Senhor. Eles estavam na praia, ali no raso. Essa palavra assim, olha, vai para profundo. Vai para onde eu vou te dar algo diferente. Irmãos, essa é a palavra que eu creio que o Senhor tem para nós nesses dias, né? Quando nos reunimos para orar às quartas-feiras, há um sentimento entre os irmãos, isso é muito evidente, de que precisamos que o Senhor nos leve a algo a mais dele. E não se trata de dizer que precisamos de peixes, não é isso. Se tivermos necessidade de peixe, o Senhor dará peixe. Mas o Senhor quer mais, quer ganhar o nosso coração, quer nos levar à condição a qual ele levou aqueles discípulos. Agora, vamos lembrar, isso não acontece na beira da praia. Não acontece lá. Na sabedoria de Deus, ele diz: olha, eu tenho mais para te dar. Você quer? Então vamos fazer o seguinte: vai para onde as águas são mais profundas. Vai para a profundidade, né? Então, está aí a palavra, esse segundo quadro tão maravilhoso. É praticamente uma condição, irmãos, para termos mais da pessoa do Senhor, né? O Senhor, ele é inesgotável. E muitas vezes nós ficamos só na superfície. E nos perguntamos por que, né? 5 anos depois, 10 anos depois, parece que estamos mais ou menos na mesma condição que estávamos, sendo que o Senhor é tão insondável, como que pode? E a razão é muito simples: nós não vamos para onde as águas são mais profundas. Precisamos aprender isso, né? Então vamos lá, vamos para o nosso terceiro e último quadro, agora no Evangelho de João, capítulo 4, conversa do Senhor com a mulher de Samaria. E aqui é tão bonito, porque creio que, movido pelo próprio Espírito, né, essa mulher fez uma colocação que é o nosso ponto. Nosso ponto dessa noite. Nós vamos começar a leitura no capítulo 4, a partir do versículo 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Aqui a palavra realmente é o adjetivo. Curiosamente, a palavra, o adjetivo e o substantivo no grego são quase idênticas, só muda uma vogal. Aqui,
pela boca dessa mulher, né, o Espírito Santo registrou o seguinte, que o poço é fundo. E o contexto dessa conversa, sabemos que é a água viva, é o Espírito, é a vida do Senhor, né? Que se ela bebesse da água que viria daquele poço, aquela água se tornaria uma fonte nela a jorrar para a vida eterna. Mas ela fez duas observações importantes. Primeiro, que o poço é fundo. E segundo, claro que ela não sabia ainda que o Senhor era o Messias. Ela foi tendo essa revelação ao longo do texto. E ela disse, e não tens com que atirar. Então, nós voltamos àquele caso da semente. Ela não tem raiz em si mesma. Então, irmãos, por que passa-se o tempo e nós não vamos, né? Parece que nós não exploramos os aspectos mais profundos do Senhor. A razão está dada. Nós não temos raiz em nós mesmos. Ou, nas palavras dessa mulher, nós não temos como tirar a água desse poço que é tão profundo. Mas o Senhor não nos deixou sem solução. A solução está para vir, né? Nos textos, né? Já veio, tá? Mas os irmãos estão entendendo, estou construindo esse cenário. Então, irmãos, quem pode dizer, não, deixa que eu busco essa água. Como é que você vai tirar essa água lá do fundo? O poço é fundo. E não tens como tirar. Você não tem raiz em si mesmo. Nós precisamos aprender a buscar os meios de explorar a profundidade no Senhor. Amém? Bem, então estão esses os três quadros que encontramos nos evangelhos. Vamos agora, então, para as epístolas. E aqui vai ser a única vez que eu vou inverter a sequência de leitura. Então, vou primeiro para Romanos capítulo 12. Depois nós vamos voltar um pouquinho. Romanos capítulo 12. Isso aqui é quase uma doxologia. Final do capítulo 11, falei 12, irmãos, perdão, capítulo 11. Final do capítulo 11 da Epístola aos Romanos. Ó profundidade, aí está a palavra com todas as letras e sílabas. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Irmãos, Deus é infinitamente profundo. Ó profundidade da riqueza. Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis. Pode descer à vontade que você não chega no fundo desse poço. Não fica com medo de esgotar Deus, não. Não fica com medo de, acho que eu descobri tudo. Né? O Senhor sempre tem algo para nos surpreender. E quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Irmãos, o texto é lindo, mas se formos olhar do ponto de vista, assim, do que está escrito, essa notícia não é boa, não. Porque sabe qual é a resposta para as perguntas do versículo 34 e 35? É ninguém. Ninguém. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ninguém. Quem foi o seu conselheiro? E Deus precisa de conselheiro? Deus pode ter conselheiro? Ninguém. Quem primeiro deu a ele para que depois lhe fosse restituído? Ninguém. Nós não estamos aptos a preencher, a responder essas perguntas de forma positiva. Sobre esse aspecto, irmãos, sobre esse aspecto, a profundidade de Deus é uma separação. Nós no raso, ele no profundo. Nós na superfície, ele na profundidade. E esse texto termina com o versículo 36,
que é uma declaração da autossuficiência de Deus. Olha que lindo, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quem? Ninguém. Há uma separação. Mas Deus não é um Deus de separação. Deus é um Deus de comunhão, de união. Então nós sabemos que ele resolveu essa separação. Agora sim, vamos voltar umas poucas páginas para o capítulo 8. 8 de Romanos, os últimos 2 versículos desse capítulo. Capítulo 8, versículo 38. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade. Essa é a palavra, nem a profundidade. Nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Por quê? Porque esse amor está em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Por isso, irmãos, que a profundidade não é separação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Há um caminho, há um meio para explorar essa profundidade. Essa profundidade que de pronto separa Deus e todos aqueles que estão em Adão. Aqui diz que por causa do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura podem separar-nos do amor de Deus. Então, estamos convencidos e convidados a explorar essa profundidade. Essa profundidade não precisa ser obstáculo. Não pode ser obstáculo. Okay? Mas nós ainda não sabemos, né, como. Esse texto não nos diz como que isso é feito. Agora nós vamos descobrir como é que Deus proveu para que essa profundidade fosse explorada. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Primeiro aos Coríntios, capítulo 2. Versículo 9 diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus, é um dos muitos mas Deus que temos no Novo Testamento, mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Irmãos, atenção, pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo a profundidade de Deus. Essa é a palavra no original. É o Espírito que busca as coisas lá. É o Espírito que desce tão fundo quanto seja necessário e pega algo que é de Deus e o comunica a nós, né? Versículo 11 ainda, para entendermos a lógica, que porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Irmãos, quando o texto no versículo 9 começa assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. A ênfase está no lado humano. Que o texto retrata ou caracteriza nesses 3 aspectos, nessas 3 dimensões. Olhos, né, visão, audição e coração, sentimento, sei lá como queremos colocar isso. E quando diz que nenhum deles conseguiu perceber, ver, ouvir, entender o que Deus tem, é outra forma de dizer assim, olha, o ser humano não tem raiz em si mesmo.
O ser humano não tem como explorar a profundidade de Deus. Não é pelo olhar, não é pelo ouvir, não são pelas considerações e meditações do seu coração, mas tão claramente o versículo 10 diz: mas Deus nos revelou pelo Espírito, que a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas ou a profundidade de Deus. Irmãos, essa é a maneira de irmos mais fundo. É sermos mais cheios do Espírito Santo. Aprendermos a ouvir mais a voz, reconhecer a voz, a condução do Espírito Santo. Porque é Ele que vai fundo. E Ele que pega, traz a profundidade e, digamos, a torna experimentável para nós. Ele torna aquilo uma experiência para nós. Porque não se trata de meramente conhecimento intelectual, claro que não. Nós estamos falando de uma experiência de ir, né, para onde as águas são profundas, para termos algo a mais do Senhor, que nos leve a atitudes como vimos em Pedro. Uma confissão, uma contrição e uma rendição completa ao Senhor, né? Então, aqui temos a solução de Deus. O Senhor morreu, ressuscitou e foi elevado. Ele recebeu do Pai a promessa, o Espírito Santo, que nos foi derramado. E esse bendito Paracletos é o que busca, é ele que vai na profundidade de Deus, né? Buscar as coisas para nos comunicar. O nosso último texto é na Epístola de Paulo aos Efésios. Capítulo 3. A partir do versículo 14, oração de Paulo. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim, habite Cristo em vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Irmãos, no versículo 18 encontramos a palavra profundidade. Curiosamente, ela aparece como a quarta dimensão. Não sei se os irmãos perceberam, né? Então, tem 3 dimensões, que são as dimensões do nosso espaço euclidiano, né? Então, o espaço em que a gente vive, né? Que é a largura, o comprimento e a altura. Acabou. Nós nascemos em Adão, nascemos para dentro desse espaço de 3 dimensões. Mas esse texto diz que existe uma quarta dimensão. E essa quarta dimensão é a profundidade de Deus. É o mundo espiritual. É onde nós precisamos absolutamente, né, nascer de novo, porque nós não temos raiz em nós mesmos. Precisamos de uma vida do alto, né? Nós não temos como explorar a água do fundo do poço, porque o poço é fundo, eu não tenho como explorar. Por isso que o Senhor, quando falou com Nicodemos, disse: Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus, não pode explorar essa quarta dimensão. O máximo vai se explorar essas 3 dimensões, né?
que são completamente insuficientes, né? Para estarmos na beira da praia. É claro, temos revelação de Deus nessas 3 dimensões, não há dúvida quanto a isso, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O próprio livro de Romanos diz que é possível conhecer a existência de Deus, alguns dos seus atributos, pelas coisas que foram criadas. Então, em 3 dimensões, alguma impressão de Deus nós temos. Graças ao Senhor por isso, a bondade de Deus. Mas, irmãos, nós precisamos ouvir o Senhor falar igual ele falou com Pedro. Faze-te ao largo. Vamos para o profundo? Eu quero te mostrar alguma coisa a mais de mim. Eu quero te dar alguma coisa a mais de mim. Mas para isso, vamos mais profundo. Precisamos ir mais fundo. E aí nós descobrimos que existe toda uma dimensão, uma 4ª dimensão, a qual só se entra pela vida do alto, pela vida do Senhor. E só pode ser explorada pelo Espírito de Deus, porque essa 4ª dimensão é a profundidade do próprio Deus. A profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem pode? Em nós mesmos? Não. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Irmãos, o Senhor já deu tudo. Não tem mais nada que o Senhor está só esperando, né? Acontecer mais alguma coisa. É um arrebatamento, só para a gente ir embora para casa, né? Mas assim, Deus já nos deu tudo para que nós pudéssemos adentrar essa 4ª dimensão. E nessa própria epístola nós passamos a entender essas coisas, né? Quando Paulo, no capítulo 6, falando de luta espiritual, diz, olha, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. É como se dissesse, olha, a nossa luta não é nesse 3D da vida aqui, não é? Não é nesse ambiente, é nessa 4ª dimensão. Regiões celestiais. É ali onde nós estamos assentados em Cristo pela ressurreição do Senhor. Ressuscitamos com Ele. Esse é o ambiente que a palavra de Deus chama de profundidade. Então, esse é o convite que o Senhor tem nos falado, tem nos dado, né? Ele, por um lado, nos chama, diz, olha, vamos mais profundo. Mas lembra o seguinte, em você não tem raiz. Isso não está em você. Não tente explorar isso com sua mente. Não tente explorar isso com sua carne, com a sua força, com suas ideias. Precisamos que o Espírito nos conduza. Precisamos ser cheios do Espírito. Precisamos aprender a ouvir a condução do Espírito. E Ele saberá a que nível de profundidade nos levar. Vamos nos confiar nas mãos dEle. Mas nós precisamos, como Pedro, fazer-nos ao lago. O Senhor falou assim, e Pedro tinha tudo para dizer, Senhor, mas olha, passamos a noite lá, né? E não deu em nada. Mas, sob a tua palavra, lançaremos a rede. Segundo diz os entendidos, ela é a palavra singular. Lançaremos a rede. O Senhor disse, lançai as redes. Eles lançaram uma só, depois não estava dando conta de puxar os peixes, né? Tivesse lançado mais redes, tinha mais peixes, mas tudo bem. O Senhor sempre vai no nosso, vamos dizer assim, no nosso limite, né? Nós somos enchidos. E como diz o irmão Spurgeon, ele diz assim, mas irmãos, às vezes, né, nossa xícara já está totalmente cheia, né? Não cabe mais nada. Mas Deus quer nos dar mais. Como que Ele faz? Tem que alargar a xícara, né? E como é que Ele alarga a xícara? Essa xícara não é de borracha, né? Muitas vezes, irmãos, Ele tem que esmigalhar aquela xícara e fazer outra. Mas quando Ele faz a outra é maior. A outra é maior. E cabe mais. Deus é insondável. Deus é infinito. Nós precisamos aprender a irmos mais fundo com o Senhor, né? E precisamos confessar, eu sou o primeiro a fazer. Tantas vezes nos acomodamos, achando que já está bom, né? Isso já vi tanto do Senhor, já é suficiente, mas o Senhor tem sempre mais, né? Agora, para que o amais? Jamais pode ser para, né, engrandecer o homem, ensoberbecer o nosso coração. Vamos lembrar lá de Lucas capítulo 5.
Ah, Pedro falou, Senhor, afasta de mim, porque sou um pecador. E quando chegaram na praia, deixaram tudo ali e foram atrás do Senhor. Por quê? Porque o Senhor os tinha levado para a profundidade. Que o Senhor fale no nosso coração. Amém. Amém. Entregamos a Tua palavra em Tuas boas mãos, Senhor. Senhor, leva-nos pela Tua bondade, com a Tua paciência, com a Tua sabedoria. Leva-nos um pouco mais fundo. Senhor, nós precisamos, Senhor, nesses dias que temos ainda sobre essa terra, ganhar mais de Ti, Senhor, ter alguma coisa a mais do Senhor. Senhor, surpreende-nos, fala no nosso coração, cativa-nos, ganha-nos. Leva-nos, Senhor, aquelas regiões mais profundas em que nós vamos tocar o Senhor de uma forma nova. Senhor, e fortalece o nosso coração. Lembramos de tantos que não estão aqui nessa noite. Que o Senhor faça igualmente assim com eles. Para que juntos, em breve, possamos glorificar o Teu santo nome e bendizer o Senhor para sempre. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.